Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar, gente. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Pois é, você sabia que o Brasil lidera o ranking dos países com o maior número de pessoas ansiosas? Pois é, de ansioso para ansioso. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você já passou por alguma situação onde você tenha sido colocado ao extremo? Porque existe, gente, diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. A gente vai bater um papo a respeito de tudo isso. Vamos identificar sintomas. Vamos falar a respeito de características, tanto nos adultos quanto nas crianças, nos adolescentes, nos idosos. Pois é, a gente vai estar divididos aí por blocos para a gente entender um pouco mais a respeito desse diferente comportamento. Para você que é papai e mamãe, como que você consegue identificar que a sua criança tem sim sintomas de ansiedade que você precisa de alguma forma ajudá-la a lidar com isso. Então, no primeiro bloco, estaremos focados nas crianças e nos nossos adolescentes e no segundo bloco, vamos falar a respeito dos adultos e também dos idosos. Lembrou de alguém aqui nesse nosso programa? É importante, é interessante. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilhe o nosso link de transmissão. Queremos chegar até essa pessoa ansiosa que está ali matutando diversas possibilidades, com medo de alguma situação que possa vir a acontecer na vida dela e que a informação que nós temos para passar hoje pode fazer toda a diferença. Vamos lá? Fora isso, essa consulta, pessoal, foi marcada para você. Esse espaço é seu, faça uso dele. Encaminhe para a gente a sua dúvida, o seu relato, porque é muito importante. Muitas vezes a situação que você passou na sua vida pode ser muito importante para o nosso bate-papo e a gente pode extrair dela diversas formas de lidar com a ansiedade, porque estamos aqui vivendo nesse mundão, um ajudando o outro, e essa é a nossa proposta aqui hoje. Manda sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento na rede vizinha, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, fragilidades enfrentadas por quem sofre de ansiedade. Ser julgado por não sair dessa situação, ter seu sentimento invalidado, abrir mão de situações para evitar crises. Isso já aconteceu com você? Ou negar a necessidade de ajuda. Eu sou uma pessoa que sofro sim com ansiedade, mas eu não preciso de ajuda, não preciso que ninguém me dê orientações, eu sei lidar com isso sozinho. Entra lá, clica na alternativa que mais te representa. Aproveito, é claro, para te convidar, caso você ainda não siga o nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV, por favor, passe a nos seguir, porque lá a gente posta diversos conteúdos. A gente aproveita, às vezes, a presença dos especialistas nos bastidores para gravar alguns conteúdos que sejam relevantes, é claro, para você. E te convido, é claro, a você me seguir também na rede social, no @Dani_Paris. E compartilha aí com você um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, tudo que eu aprendo aqui conversando com os especialistas, eu tento, de alguma forma, é claro, colocar em prática. Então, faço atividade física, tento melhorar minha alimentação e a gente vai trocando figurinha por lá também, combinado? Bom, gente, para então dar início a esse nosso debate que é tão importante, tão urgente, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso doutor de hoje. Vamos lá, doutor Leandro Sola, atua na área, gente, há 17 anos, ele é psicólogo clínico e vamos entender um pouquinho mais a respeito dele. A sua descoberta pela profissão veio através de uma conversa com a própria mãe, quando juntos eles decidiram que a psicologia seria o melhor caminho. Ao longo da sua trajetória, infelizmente, ainda encontra uma grande resistência das pessoas, pois elas consideram que a psicoterapia é algo para loucos e também está diretamente associada à fraqueza. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado, Dani. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui e eu desejo muito que essa conversa seja esclarecedora, engajadora, orientadora e traga de alguma forma benefícios às pessoas que sofrem e também orientação à família de pessoas que sofrem com ansiedade. Porque às vezes é muito difícil a gente reconhecer e aquele familiar nosso que sofre de uma determinada condição precisa de ajuda, precisa do nosso amparo, não é verdade? Justamente.
a depressão, a ansiedade, os transtornos mentais, eles são vistos geralmente como um sinal de fraqueza, frescura, quando na verdade é um desajuste neuroquímico. O cérebro daquela pessoa, de alguma forma, está em sofrimento. E isso se manifesta com as emoções desreguladas, com comportamentos desajustados e, dependendo de como a gente olha, com a condição de informação que nós temos, nós podemos interpretar aquilo como frescura, como nada grave, o que pode potencializar sofrimento em quem está vivendo aquela condição. É um perigo, todo mundo pode aprender um pouco sobre saúde mental. Isso é um fato, porque também a cada dia a gente não sabe. Hoje estamos bem, estamos fortes, mas o amanhã a Deus pertence. A gente nunca sabe quando que a gente pode enfrentar uma situação como essa, e a informação é a coisa mais importante. Pegando inclusive um gancho dessa introdução que a gente trouxe a respeito de você, achei muito interessante, acho que é importante a gente validar desde o início do nosso bate-papo que não estamos falando de fraqueza e nem de loucura, não é, doutor? Justamente, nós estamos falando de uma condição que pode afetar qualquer um de nós. Nós não estamos imunes a transtornos mentais, ninguém de nós. Nenhuma pessoa está imunizada, porque transtorno mental, saúde mental, o sofrimento mental, ele atinge qualquer pessoa, independente do seu nível social, cultural, econômico, ninguém está imune. Tá? Todos nós somos, em algum nível, vulneráveis ou potenciais pessoas prejudicadas da sua saúde mental. Pois é, se você mora em São Paulo, por exemplo, convive com um trânsito, tem uma agenda cheia, um compromisso marcado, você já está vulnerável. Queria entender, doutor, qual que é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Quando que um determinado sentimento passa pela minha cabeça, ele é comum, e quando que ele não é tão normal? Excelente, Dani, essa é uma pergunta muito importante, porque nem toda ansiedade é um transtorno. A ansiedade é uma capacidade de antecipar as coisas. Então, nós precisamos da ansiedade até certo nível, porque ela é importante para a nossa proteção. Imagine, nós vamos ter uma prova daqui a 2 dias. Eu saber que terei uma prova daqui a 2 dias requer de mim um comportamento antecipatório. Eu devo estudar, para quando eu chegar no dia da prova, eu esteja melhor preparado para enfrentar os desafios daquela prova. Então, veja, a ansiedade como um recurso antecipatório para me ajudar na organização, na previsão de algumas coisas, ela é super importante, ela nos protege. Quando ela se torna um transtorno, ou quando ela se torna prejudicial, quando essa ansiedade ou quando essas preocupações ganham proporções maiores, pensamentos ruminativos ou uma leitura de futuro mais catastrófica, negativa, eu começo a enxergar a vida e o futuro, a mim mesmo, por meio deste viés negativo, gerando um excesso de preocupação. Eu fico exageradamente preocupado, eu não consigo me despreocupar, eu não consigo descansar, eu fico numa inquietação, numa agitação, desconfortos físicos. Aí sim a gente começa a entender que essa pessoa ou nós mesmos estamos entrando ou desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada. Trazendo aqui dados, doutor, nas crianças a ansiedade afeta cerca de 10%. É a segunda patologia que é mais comum, fica atrás apenas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E aí eu queria entender qual é a realidade por trás desses números quando a gente olha para as crianças. Tá. Quando a gente fala de transtorno mental, Dani, a gente precisa entender que não existe uma única coisa que causa um transtorno. É um ajuntamento de variáveis, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, na dinâmica de vida que as pessoas têm. Um excesso de atividade, por exemplo, um excesso de consumo de tela. Você vê cada vez crianças mais novas tendo acesso a celulares. Você vai para restaurante, por exemplo, você vê aqueles pitoquinhos, criança de 1, 2 anos já com os seus tablets sobre a mesa ou com o seu celular. A Organização Mundial da Saúde preconiza que crianças até 2 anos não tenham acesso a telas. E o que a gente mais vê é esse comportamento dos pais, talvez cansados, não tendo muito manejo, oferecem um celular como só um pouquinho, vamos comer. Um refúgio. Um refúgio que traz prejuízo. Então, o modo de vida, o modo de atividade,
pode contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. O tipo de alimentação, enfim, são tantas variáveis que podem contribuir para o desenvolvimento que a gente precisa estar atento. Então, produzir um ambiente, um lar mais previsível, um lar com rotinas, com regras, com cuidado, com trocas, com interações, isso de alguma forma pode diminuir, proteger, dificultar que haja o desenvolvimento de transtornos em crianças. Quais são os sinais que uma criança pode dar para os seus pais de que ele está com transtorno de ansiedade? Tá. Uma criança, quando ela tem uma mudança no seu comportamento muito abrupta, aponta para algo. Se ela está mais chorosa, mais irritada, dependendo da idade, com medo de ficar sozinha no quarto, tendo que ter alguém continuamente dormindo com ela, por exemplo, com dificuldades em realizar pequenas atividades, roer unha, né? São comportamentos bastante presentes em crianças ansiosas. Dificuldade de ficar sentadas, dificuldades na concentração. Claro que isso transita um pouco em transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, mas são sinais também presentes em crianças ansiosas, tá? Irritabilidade, aumento no consumo de alimentos, comer mais, comer de menos, dificuldade na relação interpessoal, mais chorosa, mais irritada, estes são sinais que apontam para uma ansiedade. Isso a gente está falando, gente, sobre alternativas para os papais observarem nas suas crianças, para eles conseguirem identificar o que mudou. Se mudou algo no comportamento, na relação com a comida, é importante que se acenda o alerta. Você estava comentando anteriormente com relação ao uso de telas e a gente acompanhou também no jornal uma matéria que fala sobre o aumento dos atendimentos nas crianças, né? Os atendimentos com relação a questões de ansiedade. Isso nos últimos 10 anos, a gente está falando de um aumento de 2.500%. A gente está falando só sobre telas? Não só, mas também, tá? Lembra que eu disse que quando a gente fala de um transtorno, a gente fala de diversas variáveis. É claro que existe o sinal das telas, né? O advento das telas. Isso certamente tem um grande impacto, Dani. Mas é certo que um lar disfuncional, um lar sem regras, um lar sem previsibilidade, famílias que brigam muito, que discutem muito, que não têm momentos de descanso, de lazer, de prazer, acaba contribuindo para o desenvolvimento desses transtornos, né? Então, sim, a tela tem certamente tem uma influência direta nessa mudança de comportamento e no adoecimento das crianças e dos adolescentes. Mas não só isso, mas acho que vale a pena a gente reforçar e endossar que tela para criança e para adolescente, quando até 2 anos, 0. A partir disso, com supervisão e limite de tempo, porque cada idade, cada faixa etária precisa ter um limite de tempo de acesso a telas. Perfeito. Entendendo um pouco mais a respeito dos adolescentes, essa é uma fase que é extremamente complicada. Muitos costumam chamar de aborrecentes. Então eu queria entender um pouco sobre de que fase é essa que a gente está falando e como a ansiedade pode afetar nessa fase da vida. Dani, não faz muito tempo que nós fomos adolescentes, certo? Ah, não, foi ontem. É um momento de descobertas, de desafios. Nós estamos diante de uma sociedade que acaba exigindo da gente alguns comportamentos, alguns padrões. E a adolescência traz para a gente uma percepção aumentada de nós mesmos. Nós estamos olhando para a gente, ao passo que também estamos olhando para o lugar onde nós pertencemos. Então gera muita comparação. As telas, de novo, elas trazem uma percepção equivocada. Então pode me trazer a ideia de que a minha vida é chata, de que eu não tenho as coisas que são legais, gera a ideia de que meu corpo não é legal, de que eu não sou bonito. Isso vai afetando profundamente a autoestima e, obviamente, impactando no aspecto ansioso. Então, tem as telas, tem a própria dinâmica de mundo que vai mudando, né? O mundo vai ganhando uma amplitude aumentada. A gente costuma dizer que adolescente anda em bandos justamente por isso. O mundo ganhou espaços maiores, então ele é um tanto quanto assustador e isso pode ser ansiogênico,
né? Eu fico com medo, inseguro, inseguro para ser aceito, inseguro para ser admirado, inseguro para obter resultados e, de certo modo, isso é uma parte importante e, de modo geral, comum na vida dos adolescentes. E assim, quando a gente é adolescente, é como se a gente sentisse, não somos mais crianças, não podemos mais nos comportar dessa forma, ainda não temos muita sabedoria, muita maturidade, porém, também não somos adultos. Né? É uma fase que ela é muito importante, ela não pode ser ultrapassada. Justamente. É um momento de desenvolvimento, de melhorar nossa autonomia, é um treinamento para a vida adulta. Então eu começo a receber mais responsabilidades, eu começo a receber maiores desafios, eu vou me vendo de forma diferente, o meu corpo vai se modificando e tudo isso pode ser ansiogênico. Então é esperado, de certo modo, que a gente experimente alguns níveis de ansiedade, diferente de desenvolver um transtorno de ansiedade. A adolescência não é necessariamente um fator que contribui para o desenvolvimento. Ser adolescente é igual a ter transtorno de ansiedade? Não, mas é uma fase que também somos visitados por estes transtornos. Entendi. E quando esses transtornos se desenvolvem, quais são eles? Porque nós temos diversos. Quais são os transtornos mais comuns nos adolescentes? Talvez a gente fique mais evidente, por exemplo, na adolescência, a infância, adolescência, o TDAH, o próprio transtorno de ansiedade. A gente também avalia muito depressão. São idades bastante significativas em que aparecem, ou que chegam para a gente nos consultórios, esses pacientes com esses transtornos ou com prejuízos advindos desses transtornos, né? Então, em função dessas mudanças que a gente já disse, pode repercutir em cada indivíduo de um jeito, né? Então, eu fico com problema, eu tenho problemas na minha escola, problemas de rendimento, começo a me sentir inferiorizado, incompetente. Aí tem aquele primo, sempre tem aquele primo que é bem-sucedido, inteligente, bonito. Aí alguém diz, tá vendo? Você não é igual fulano. Essas comparações entre famílias são complicadíssimas. Doutor, eu queria te pedir um instante, porque agora a gente vai direto com o jornalismo aqui da Hit TV. Vamos diretamente para a Câmara, onde a gente vai conversar com o Fernando Jesus, que traz pra gente informações a respeito da greve aqui em São Paulo, não é, Fernando? Fernando, você me escuta? Agora a palavra é com você. Por favor, traz pra gente, a decisão já foi tomada? É isso mesmo, Dani. Boa tarde a você, boa tarde a toda a sua audiência. A decisão aqui já foi tomada, aconteceu agora há pouco uma reunião aqui para decidir sobre a greve dos trens na Grande São Paulo e vai acontecer uma nova assembleia do sindicato com os ferroviários às 20 horas desta terça-feira. E na audiência, na reunião que aconteceu aqui, o juiz deu a opção dos trabalhadores não fazerem greve e trabalharem até esta sexta-feira sem o uniforme da CPTM ou com algum colete, sendo com algum informativo mostrando ser contra a privatização das linhas. E o resultado final dessa decisão vai ser anunciado em uma nova audiência que vai acontecer às 22 horas dessa terça-feira para decidir se os trabalhadores aceitam ou não essa proposta. Perfeito, Fernando. Muito obrigada, pessoal. Esse é o Fernando Jesus, diretamente da Câmara, trazendo informações para a gente a respeito da greve que está prevista para acontecer amanhã. Então, eu convido a todos vocês a ficarem ligadinhos no Jornal das 22, onde muito provavelmente teremos essa definição. Nós aqui que moramos em São Paulo estamos um pouco de olho nessa informação, é claro, para definir muito o trajeto de nossos trabalhadores, não é verdade? Agradeço demais, Fernando Jesus. E agora, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, claro que uma informação como essa é sempre muito importante e relevante, não é, doutor? Principalmente para os ansiosos, afinal de contas, muda tudo no nosso dia. Mas você estava falando aqui para a gente sobre como identificar sinais e quais são os transtornos clássicos característicos nessa fase da vida, Isso, não é, eles doutor? ficam mais evidentes, né? A gente consegue, por exemplo, chegar na clínica, pacientes com queixas escolares, dificuldades
de atenção, concentração ou mesmo dificuldades ou alteração de comportamento. Você vai investigando e você vai acessando a possibilidade de alguns transtornos, o TDAH, a própria ansiedade ou mesmo a depressão, vão sendo fatores que prejudicam o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Então, novamente, né, como é que a gente vai avaliando os nossos filhos? Com essas mudanças de comportamento. Mudança de comportamento, ele se comportava de um jeito, era mais conversador, mais brincalhão, começa a ficar mais reativo, distanciado. Opa, vamos lá ver se está tudo bem. Vamos propor um ambiente favorável para a conversa. Tentar questionar, supervisionar, tentar entender o que está acontecendo, porque mudanças podem ser sinalizadores de transtornos mentais ou mesmo de que ele precisa de um suporte diferente. Essa parceria entre pais e filhos ajuda muito no processo, no prognóstico desses pacientes. A família como instrumento, né, como parceiro terapêutico, contribui muito para o prognóstico, para a melhora, para a remissão dos sintomas. E aí eu friso um pouquinho esse alerta que você trouxe para os papais de perceber melhor o seu filho, de estar junto com ele, de oferecer abrigo, ajuda e tudo mais, porque é bem nessa fase da vida onde muitos jovens incompreendidos por seus pais acabam caindo nas drogas, não é, doutor? É verdade, infelizmente. E os transtornos mentais, eles podem, não que eles são, mas eles podem ser facilitadores para o acesso a substâncias, né? Imagine uma pessoa ansiosa, faz uso de alguma substância e aquilo produz temporariamente um alívio, ele pode concluir que o uso daquela substância o ajudou. Uma pessoa mais tímida faz uso de alguma outra substância, o deixou mais encorajado, mais engraçado, ele associa o quê? Que aquilo é bom. Quando, na verdade, aquele recurso é um instrumento de mascarar, de prejudicar, de adulterar a realidade. Mas em função da pouca maturidade e das experiências ali distorcidas, podem gerar essa conexão de que o uso daquela substância, na verdade, é o que está deixando ele melhor, o que é um grande perigo. Um grande perigo. É um grande perigo e é preciso muito ficar atento. Como construir esse lar, doutor, que seja de fato um refúgio? Assim, o que a gente pode trazer de informação para os papais, mamães e cuidadores que estão nos assistindo de como ajudar, qual é a orientação para um tratamento de uma criança com ansiedade e também com transtornos de ansiedade? É medicamentoso, não é? A gente diz que a famosa resposta do psicólogo depende. Para alguns casos, a medicação ela é necessária. Isso não significa que para todos os casos. Isso deve ser discutido com o psiquiatra, com o próprio psicoterapeuta, com a criança, com o adolescente, com a família. E à medida que a gente vai entendendo a complexidade, a gente vai definindo ou não, né? O psiquiatra vai definindo ou não a necessidade da medicação. Agora, acerca desse ambiente, nós precisamos entender como funcionam os nossos filhos, né? O mundo não é o mesmo que era pra gente. Então, tentar se comparar ou dizer na minha época não é suficiente. Nós precisamos entender como que o mundo funciona para os nossos filhos, né? Eles têm as suas próprias lentes, eles têm os seus próprios dilemas, eles têm as suas próprias dores. E como qualquer relação, nós precisamos abrir espaços para conversas. Nós precisamos nos achegar. Se nós já conseguimos ou se nós já estamos trabalhando desde a infância na construção desse ambiente acolhedor, ficará mais fácil na adolescência. Porque na adolescência tem um movimento natural do próprio distanciamento. É o momento onde eles vão testar aquilo que eles receberam dos pais. Eles vão verificar se aquelas impressões, se aqueles valores de fato são aplicáveis para a vida deles. Isso gera um certo desconforto para os pais, né? Porque é o momento que nós chamamos, né? Porque sou pai também, é o momento que nós chamamos de rebeldia. Porque nós orientamos dessa forma e ele está fazendo de outra. Quando na verdade ele só está tentando entender se esse jeito é um jeito bom mesmo. Nós precisamos estar seguros daquilo que nós orientamos. E eles vão testando. Então, se a gente tem essa porta aberta, essa conexão já anterior, facilita.
Agora, se eu não tive, por diversos fatores, esse investimento na infância, tentar estabelecer isso na adolescência é desafiador, mas não é impossível. Sim. Então, tentar se conectar por meio de interesses do filho facilita. Vamos imaginar, ele goste de filmes X. Mesmo que eu não goste, mas preocupado com a relação, eu vou me dispor a ter tempo com ele. E aí você cria uma conexão. Crio conexão. E isso facilita a abertura do coração. É a frase que eu uso no consultório. Conexão abre coração. Ai, que lindo, gente. Né? Conexão abre o coração. E é essa a proposta aqui do Dr. Leandro. Leandro, para que você interaja melhor com seu filho, para que você escute melhor, para que você consiga ajudá-lo em qualquer dificuldade que ele esteja passando. Temos perguntinha, gente, da nossa audiência, olha só. Pergunta da Vilma Santos, aqui de São Paulo. Vilma, seja muito bem-vinda à sua consulta, foi marcada para você. Boa tarde, meu neto, todas as vezes que tem algum passeio na escola, sempre fica muito ansioso, com empolgação para ir, mas não sabemos como controlar isso. Poderia me passar alguma dica para tranquilizar ele? Olha que bacana a pergunta da Vilma. Excelente, Vilma. Guardadas as devidas proporções, a gente tem mesmo uma certa expectativa aumentada quando nós estamos diante de um evento prazeroso. Estamos falando de um passeio. Mas o que pode ser importante? Conversar com ele, falar um pouco ou tentar ter informações sobre o passeio que ele terá. Então, conhecer um pouco, conversar sobre a expectativa dele acerca do passeio, como é que ele quer viver essa experiência do passeio e tentar dizer para ele, encorajá-lo de que tudo vai acontecer da melhor forma possível e que vocês também estão felizes de que ele vai ter este passeio e que também estão com expectativas para ouvir as histórias que acontecerão deste passeio. Então, tentar gerar uma previsibilidade, né? Então, conhecer o lugar, fazer uma pesquisa na internet, perguntar para ele quais são as expectativas dele em relação ao passeio. À medida que isso vai sendo adaptado, gerando uma maior previsibilidade, isso tende a diminuir um pouco essa excitação oriunda dessa expectativa. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a ansiedade nos adultos e também nos idosos. Até daqui a pouco. Olá, excelente tarde para você. Seja bem-vindo de volta à Consulta ao Doutor. Chega agora no ar, gente. Estamos batendo um papo sobre ansiedade. Olha só, no primeiro bloco a gente focou nas nossas crianças e também nos adolescentes de hoje. E agora a gente vai focar nas crianças e nos adolescentes de ontem. Ou seja, a gente, é claro, nos adultos e também nos idosos. Vamos entender aí um pouco sobre os desafios que as pessoas ansiosas e também diferenciar quais são, de fato, os transtornos de ansiedade que mais acometem nós adultos e também os idosos. Lembrou de alguém a quem o programa é interessante, a quem a Consulta ao Doutor precisa chegar? Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão. Queremos ajudar este ansioso a melhorar essa condição de vida, a lidar melhor com essa referência, né, que ele tem no dia a dia, de como talvez conseguir mudar um pouquinho esse destino, essas palpitações, tudo aquilo que ele sente no dia a dia. Te convido, é claro, a você participar da sua consulta. Ela foi marcada para você. Faça uso, gente, deste momento. Encaminha para a gente a sua dúvida. Traz também o seu relato. 0 Operadora 11 3337 5886. Não temos muito mais tempo, então estamos aguardando, é claro, pela sua participação. E temos a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Vamos lá. Fragilidades enfrentadas por quem sofre de ansiedade. Fala aí, quem é você? Ser julgado aí por não sair dessa situação, isso é uma coisa que te incomoda? Ter seu sentimento invalidado, minimizado? Abrir mão de situações para evitar crises? Ou negar a necessidade de ajuda? Clica ali na alternativa
que nós teremos aqui o nosso psicólogo comentando um pouquinho sobre o resultado da nossa enquete. Antes de darmos início a esse segundo bloco, quero te contar que tem novidade, gente. Pois é, dia 28 de março tem uma série nova sendo aí lançada aonde? No YouTube da Graça Music. Pois é, gente, é o primeiro episódio de uma série investigativa cristã que é sucesso para você ver junto com a sua família. A gente vai acompanhar juntos agora o teaser. No coração de uma cidade marcada pelo crime, onde a verdade se oculta nas sombras, um homem se recusa a desistir da justiça. Em um mundo onde todos parecem ter algo a esconder, ele vai além das evidências, buscando a verdade que vem de Deus. Vindication, acima de qualquer suspeita. Uma série investigativa cristã que desafia a visão do mundo sobre a justiça, verdade e redenção. Dia 28 de março no YouTube Graça Filmes. Atenção, a emoção e o mistério se encontram com a força da fé. O primeiro episódio da aclamada série investigativa cristã no YouTube Graça Filmes. Porque a verdade está mais próxima do que você imagina. Não perca, hein, gente? Dia 28 você já tem programa para sua família inteira, já garante a pipoca. 28 de março, você não deixe de acompanhar esse primeiro episódio desse lançamento da Graça Filmes, combinado? E aí eu quero a gente conversando um pouquinho sobre como foi esse primeiro episódio na segunda-feira, que tal? Desafio lançado? Você pode também, é claro, mandar sua mensagem, as suas impressões pelo Instagram do @consulta_doutor_RedTV. Não deixe de compartilhar com a gente o que você achou, não. Bom, para você que chegou agora neste exato momento, o bate-papo está acontecendo com o Leandro Sola, psicólogo clínico. Aproveita, é claro, para agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Dani. Está sendo um prazer enorme estar aqui. E agora vamos falar um pouquinho a respeito da gente. Você se considera uma pessoa ansiosa? Posso dizer que sim? Sou ansioso. Sou. Confesso que eu sou também. Já teve crise de ansiedade? Chegou perto disso? Como foi? Já tive uma crise de pânico. Uma vez, acordei subitamente à noite, com o coração batendo mais forte, um desconforto. Por alguns instantes pensei que estivesse tendo um problema no coração. Talvez pelas informações e formação em psicologia, considerei que pudesse ser uma crise ansiosa. E fiz mesmo um manejo. Aquilo que eu aplico nos pacientes, eu apliquei em mim, que foi a respiração diafragmática, que basicamente é respirar tentando encher o umbigo e não o tórax. Puxa o ar, enchendo o umbigo, segura um pouco, solta. Olha, gente, é verdade. Acabei de fazer aqui, realmente muda o nosso estado. Repetir essa série algumas vezes vai trazendo um equilíbrio. Então, fui fazendo isso e quase que num passe de mágica, mas não é mágica, é técnica, fui encontrando um estado mais basal, saindo dessa crise de pânico. Então, eu já tive, utilizo isso e essa é uma das técnicas com maior evidência de funcionamento no manejo de ansiedades e crises de pânico. E olha que interessante que o doutor compartilhou aqui com a gente um pouquinho sobre a vida dele pessoal. Ele confessou que sofre de ansiedade, que através da informação, daquilo que ele tinha de estudo, de conhecimento, ele conseguiu sair daquela crise. Que bacana, antes todo mundo tivesse, né, essa oportunidade. Não é e olha o que vocês estão fazendo, Dani, vocês estão dando a oportunidade de terem acesso às informações. Esse bate-papo certamente pode trazer insights, explicações técnicas para entender melhor o que é a ansiedade. Então, parabéns a vocês por isso. Por isso que nós estamos aqui hoje, sentados diante de você que nos assiste, para trazer informação para que você consiga conduzir melhor a sua vida. Essa é a nossa proposta aqui, na verdade, diariamente. Doutor, queria entender, existem alguns casos em que uma ansiedade não tratada na infância, na adolescência, pode vir a progredir na fase adulta, correto? Vamos lá. A ansiedade, ela pode aparecer em qualquer momento da vida do indivíduo, né? Então, não necessariamente uma pessoa que não tratou a ansiedade, ela curou, não. Ela talvez foi ansiosa e em algum determinado momento essa ansiedade ganhou uma proporção maior de prejuízo, né? E a vida adulta, a gente sabe que ela tem os seus desafios por si só. Então, uma pessoa ansiosa que é exposta a diversas situações que são, de fato, ameaçadoras, por exemplo, conseguir um trabalho, se formar na universidade,
aos que querem casar, encontrar um bom parceiro, uma boa parceira. Tudo isso, de certa forma, guardadas as devidas proporções, podem aparecer para a gente como ameaça. E o ansioso, basicamente, ele projeta, ele enxerga as ameaças. E à medida que a gente pensa algumas coisas, a forma como a gente compreende algumas coisas, vai impactar em como a gente se sente e, naturalmente, em como a gente se comporta. Então, se eu enxergo que eu não vou conseguir um trabalho, que eu não vou conseguir um parceiro, uma parceira, que minha vida é um fracasso, isso, de certo modo, no ansioso tem uma repercussão diferente. Então, isso ganha proporções diferentes, impactos e prejuízos maiores. Mas é possível que essa pessoa pode ter sido ansiosa na infância e na adolescência e ganhou proporções maiores, ou ela desenvolveu na vida adulta o transtorno de ansiedade. Por falar sobre esses gatilhos que podem vir a surgir em diversos momentos da nossa vida, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, no @consultaodrhit.tv, para a gente entender um pouco o que ou quem as pessoas consideram como um fator desencadeante de uma ansiedade, o que ou quem gera ansiedade nas pessoas. E aí, com isso, com as respostas, a gente formou uma nuvem de palavras. E agora a gente vai conferir um pouquinho qual foi essa nuvem de palavras gerada, é claro, pela participação dos nossos seguidores nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha. Então vamos lá, lembrando que as palavras que aparecem em maior destaque são as palavras que foram ditas a maior quantidade de vezes. Então a gente tem aqui como o que ou quem, trabalho, a comparação, mudanças, julgamento, falta de tempo, encerramento de ciclos, reuniões de trabalho, rejeição, cobrança, o medo de errar, uma entrevista de emprego. Queria que você comentasse aqui pra gente sobre essas palavras que com certeza são de fato gatilhos mesmo. Podem ser mesmo. Dani, a gente diz que não é o que acontece que nos gera ansiedade, mas é como a gente interpreta os eventos. Então, não é necessariamente a reunião de trabalho que me dá ansiedade, é o que eu penso acerca da reunião. Não é a entrevista de trabalho que me gera ansiedade, é o que eu penso da entrevista, comparação. E se aplica para qualquer outro fenômeno. Temos tá? até jogo do Corinthians, Jogo gente. do Corinthians, eu te entendo. É o que eu penso acerca desses eventos. Sofrendo. Né? Se eu acho, por exemplo, que o Corinthians vai perder, eu naturalmente vou sentir isso de um jeito desconfortável. Talvez eu me sinta com medo, talvez eu me sinta triste, frustrado, até irritado. Uma entrevista de trabalho, se eu me vejo incompetente, se eu acho que eu não sou uma boa pessoa, um bom profissional, eu chego lá com medo, dependendo da minha situação financeira. Prejuízo. Puxa, eu não estou conseguindo enxergar soluções dos meus problemas. Então eu penso que eu não sou um competente, eu penso que eu sou um fracassado. Esses pensamentos, de certo modo, potencializam os meus desconfortos. Então o que eu quero dizer aqui, e isso é muito importante, que são os nossos pensamentos que precisam ser reestruturados, eles precisam ser limpos. A gente precisa enxergar a vida e os desafios de modo mais realista, porém otimista. Nós temos capacidades e habilidades e forças que muitas vezes a gente desconhece. E uma situação desafiadora é capaz de tirar da gente ou mostrar para a gente o quanto nós temos condições de superar e de adaptar. Então, o grande desafio não é o que acontece, mas como a gente pensa. E sugestão, seja um pouco mais otimista. Quantas vezes nós pensamos acerca de eventos e situações que eram situações insolúveis e passados-se os anos, hoje a gente consegue lidar bem, ou mesmo superou completamente, ou a projeção se mostrou completamente falida e a situação virou. 95% das nossas projeções acerca da vida não se materializam. É uma realidade que a gente precisa entender. Né? A gente projeta muito mal. O nosso cérebro, ele não é tão inteligente quanto a gente acha que ele é. Então a gente precisa reconsiderar o que nós estamos pensando. Sendo otimista e realista, voltando à experiência da entrevista de trabalho. Vamos lá, tem uma entrevista de trabalho, eu me sinto inseguro.
porque talvez eu esteja olhando para as minhas dificuldades e não para as minhas potencialidades. Quais são as suas qualidades? Vamos lá, uma entrevista de emprego, eu sou uma pessoa proativa, eu quero muito trabalhar, eu estudei, eu pesquisei sobre a empresa. Foque naquilo que você tem por capacidade, naquilo que você tem por habilidade. Ninguém é perfeito. E olhar para as suas dificuldades vão potencializar o seu desconforto. Foque nas suas qualidades e trabalhe, desenvolva os seus pontos frágeis. Entende? A ideia como eu penso vai interferir diretamente em como eu me sinto e, de certo modo, impactar no meu comportamento. É uma chavinha ali que, se a gente conseguir trocar essa chave, gente, fuzil, isso aí, vai fazer toda a diferença. Olha só que bacana esse relato que a gente acaba de receber da Lidiane de Cachoeiras Cachoeira de Macaco. Estava trocando de canal, gente, quando vi que estavam falando sobre ansiedade. Olha que interessante, justamente o que minha filha está passando. Descobri recentemente que ela está com bruxismo. Gostaria de saber se está relacionado com ansiedade. Pode Muito, estar, né? Pode estar. Porque uma das alterações físicas da ansiedade é a contratura muscular. Veja um ansioso, ele nem percebe, mas ele geralmente está tenso. E sim, pode ser um sintoma. A orientação é procurar um atendimento com dentista, um atendimento com psiquiatra e com psicólogo para desenvolver e entender um pouco mais dessa dinâmica ansiogênica e propor protocolos de atendimento, manejos de atendimento, para que ela consiga aliviar esse sintoma, né? Como eu disse, a ansiedade ela afeta como a gente pensa, como a gente sente, como o nosso corpo reage, enfim. É todo um sistema interconectado. E sim, o bruxismo, que é uma contração muscular, pode ser um sintoma da ansiedade. Que bacana. Lidiane, muito obrigada, viu, por tirar aqui a sua dúvida com a gente, enriquecer, é claro, o nosso bate-papo. Temos mais uma perguntinha aqui. Boa tarde, sou a Carla, de São Luís do Maranhão. Gosto muito desse programa, a gente agradece demais a sua presença aqui com a gente, mandando, é claro, a sua mensagem e a sua audiência. Sofro de ansiedade, o principal sintoma é a fraqueza muscular, indisposição e quando eu durmo à tarde, piora. Também tenho a sensação de que vou desmaiar, que meu cérebro vai apagar, mas graças a Jesus Cristo nunca desmaiei. Eu uso muito telas para estudar. Às vezes faço um plano para estudar, mas não consigo de tanto que eu sinto que sou incapaz. Olha só, tenho 29 anos e ela também quer passar num concurso. O que a gente pode trazer de informação? Porque ela foi bem detalhista no relato dela. Lembra que a gente estava falando, Dani? Carla, preste atenção, né? Eu penso que eu sou incapaz. Essa é uma crença nuclear que a gente chama. A forma como ela interpreta a vida, os eventos, as situações, passa por essa crença nuclear. A gente precisa lembrar, Carla, você precisa se lembrar de quantas coisas você já fez. Você pode estruturar melhor uma rotina de estudo e também organizar momentos de descanso. Pensar que se você não conseguiu passar nisso ainda, não significa que você nunca vai passar. Você pode também reorganizar as suas metas, os seus projetos. Você não precisa ser definida por este resultado. Você vale mais que uma aprovação de concurso público. Embora isso seja muito importante para você, é importante você lembrar que você é muito mais do que uma concurseira. É certo que você tem outras qualidades e habilidades. Eu sei que é muito importante, eu desejo muito que você consiga, mas não se esqueça que você é muito mais do que isso. E além disso, te orienta a procurar um suporte psicoterapêutico para te ajudar. Tenho certeza que pode contribuir bastante nesse processo de estudo, tá? Se cuida, Carla. E, Carla, eu me vi muito no seu relato, eu estava até compartilhando com o doutor no intervalo, que eu já vivi um pouco essa sensação de, estou sentindo que eu vou desmaiar. Que parece que a qualquer momento você vai sofrer ali um apagão por encarar uma situação que te coloca em risco, que você se sente com medo. Quando eu pegava estrada, eu tinha muito essa sensação. E eu pensava assim, nossa, minha vontade era qual? Era largar o carro ali, parar e começar a chorar e pedir ajuda.
Só que eu pensava também que se eu fizesse aquilo que o meu corpo estava pedindo que eu fizesse, que minha mente estava ordenando, na verdade, eu tinha a sensação de que eu nunca mais ia conseguir encostar na direção e dirigir novamente. Então foi assim que eu fui me colocando um pouco à prova, pensando, olha, não está acontecendo nada, você está entendendo que a situação está sob controle, Perfeito. basta você seguir assim que vai tudo dar certo. E parece também que essas crises, elas vêm em ondas, não é, doutor? Muito então bem. É como se você passasse por uma e você acha que, ai, ganhei, mas não, você tem que ficar atenta que ela pode vir novamente, você tem sempre tentar manter o pensamento mais racional possível, não é? Perfeito. Emoção não dura para sempre. Que legal isso. Não dura para sempre. Por mais intensa que ela seja, emoção tem prazo de validade, tá? Então, eu posso, nesse momento, né, dar uma respirada, dar uma organizada, mas eu não preciso ser convencido do que está sendo proposto pelo meu pensamento. Pensamentos e sentimentos não são verdades. A gente pode questioná-los, a gente pode modificá-los, inclusive. Nós não somos reféns dos nossos pensamentos, ou não precisamos ser. Os nossos pensamentos, eles são resultado de experiências ou de ideias, de informações que nós tivemos, mas não significa que eles sejam verdades, né? Então, eu sou incapaz, eu tenho que parar o carro, e isso vai gerando um convencimento, mas não, você pensou de forma racional e otimista, não, calma, eu dirijo, eu sei dirigir, né? Então, eu vou seguir mais um pouco, eu vou continuar mais um pouco. E aí você vai se provando que é possível. É uma dessensibilização sistemática. É mostrando para mim que aquela insegurança, que aquele medo não é verdadeiro, que eu consigo controlar. Ou melhor, eu estou provando empiricamente que o meu pensamento não é uma verdade. É uma distorção cognitiva. Muito obrigada, viu, Carla, pelo seu relato, que trouxe à tona uma vivência minha. A gente teve aí essa informação com o doutor maravilhosa. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, fragilidades enfrentadas por quem sofre de ansiedade, a alternativa mais votada, 46%, abrir mão de situações para evitar crises. E é um pouco sobre isso que a gente estava falando agora, Justamente. foi quase. Mas quantas pessoas não abrem mão? É verdade. E por que a gente abre mão, Dani? Num primeiro momento, a evitação, ela gera alívio. Um grande alívio. Não vou precisar. No entanto, a distorção cognitiva, o erro do pensamento, a ideia errada continua atuante. Então eu não supero o medo do escuro evitando o escuro. Eu supero o medo do escuro me expondo gradativamente ao escuro. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho medo do escuro, nunca me exponho ao escuro, eu vou nutrindo de certo modo essa crença. Então eu posso, à medida da minha disponibilidade, de quanto eu me sinto seguro, me expondo gradativamente. Então vamos imaginar, tenho medo de falar em público. Eu posso começar me imaginando falando em público. Aí você começa a pensar isso num primeiro momento desconfortável, num segundo momento menos desconfortável. Você pode, num segundo momento, sentar na frente de uma apresentação, se imaginando na frente de uma apresentação. Sei lá, você na escola. Colocar em jogo. E testando e suportando o desconforto, porque é desconfortável. Vou contar para vocês. Eu tô aqui no programa, mas antes eu estava desconfortável. Não é uma zona comum para mim. Mas você encarou. Isso. E à medida que a gente vai se expondo, as nossas emoções são obrigadas a se regular. Eu faço minha lição de casa, me preparo, mas é estando aqui que eu vou me dando conta de que é possível superar os desafios. Não é evitando. Evitação não resolve. Não é caminho. Doutor, eu queria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e aproveito para deixar, é claro, o contato do doutor para você acessar, @psicólogo.leandrosola. Doutor Leandro Sola, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. E a gente vai trazer, é claro, no nosso Instagram, dicas que o doutor prometeu e a gente vai trazer lá. Muito combinado? Bem. Combinadíssimo, Dani. Queria te chamar rapidamente para um momento de reflexão
para te perguntar, você sabia que nem tudo está no nosso alcance? Tem questões, gente, que acontecem conforme, é claro, os propósitos de Deus. E nesse momento, você precisa o quê? Ser como um atleta, tá? Saber ganhar e também saber perder, porque a próxima partida pode ser decisiva. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.